Bom, Fernanda, a gente citou aqui no comecinho a questão do comércio, né, com a Black Friday, com o Natal. São os setores Uhum. que mais contratam nesse período ou tem crescimento em outras áreas também, quando a gente pensa, né, em vaga temporária? Quando a gente pensa em vaga temporária, é, especialmente na região de Campinas, sem dúvida a gente tem o comércio, serviços, né, especialmente os serviços de logística, né, que estão muito relacionados também a essa questão da entrega, né, da forma, né, que a gente disponibiliza os produtos e encaminha os produtos, e também a partir de indústrias, né, porque as indústrias também têm uma ampliação na sua demanda, e aí, olhando muito para a região de Campinas, a gente tem aí 40% dessas vagas, né, que surgem no final do ano, mais relacionadas a comércio, e 30 mais ou menos a questão aí de serviços, e 25 indústrias. E 5% são os demais aí, né? Então, sem dúvida, o varejo, ele cresce bastante aí no quarto trimestre. E esse ano tem um crescimento superior a anos anteriores, né, Fernanda? O que explica isso? É um aumento de demanda de fim de ano? Tem algum outro tipo de fator impulsionando essas contratações de temporários? Olha, é um aumento, né, de demanda natural que acontece no final do ano, mas ela vem ano a ano crescendo, né? E isso se deve especialmente a uma estabilidade econômica, a uma geração de empregos, né, que a gente viu aí nos últimos dados aí do IBGE, né, de crescente aí em torno de 2, 3% ao mês. Então, tudo isso contribui para que as pessoas consumam mais e, com isso, sem dúvida, aumenta a possibilidade, a oportunidade de novas vagas aí no trabalho, né? E também vem, né, a região de Campinas, especialmente, acho que um crescimento um pouco diferenciado, até por conta aí da região metropolitana, né, das outras cidades que também estão gerando mais empregos, né, e vem, então, somar a esse conjunto todo aí da região. Bom, se para quem está em busca de um emprego, né, Fernanda, é uma época boa, é um período mais favorável para as empresas. Esse emprego temporário, ele é também uma solução estratégica nesse momento de maior demanda, né, como você explicou? Olha, para as empresas, na verdade uma grande solução, né, que elas vêm, porque isso contribui bastante para o fluxo de caixa, né? Então a gente tem períodos das empresas, de um modo geral, seja no serviço, comércio ou mesmo na indústria, onde aumenta a produção e aí você precisa ter mais funcionários trabalhando, né, para dar conta dessa demanda, e você tem períodos onde você tem um decréscimo, que é o caso, por exemplo, de janeiro e fevereiro, né? Então, o emprego temporário, ele funciona como uma válvula para você ter um controle no fluxo mesmo orçamentário, no fluxo de caixa. Então, ele resolve dessa forma todo o processo econômico aí dentro da empresa. Tem essa importância, né, para o cenário econômico atual por causa dessa sazonalidade que você está explicando e também uma possibilidade, né, para que o temporário ele tenha uma renda extra e retorne ao mercado de trabalho também, porque existe uma possibilidade de efetivação, né? Exatamente, né? Os empregos temporários é uma grande oportunidade para o trabalhador e para a empresa, né? O trabalhador olhando muito para essa questão, né, de ser uma recolocação no mercado de trabalho ou uma soma à renda familiar, né, nesse momento. E também muitos, aí vamos dizer que tem um índice aí de 30% que encara como sendo a oportunidade para um primeiro emprego. Então, nas questões sociais, sem dúvida, o aumento, né, o crescimento econômico, o aumento de demanda comercial, ele reflete diretamente, é um impacto direto na qualidade de vida. E para a empresa, por outro lado, é a grande oportunidade de você encontrar talentos, né, e repor vagas que estão sendo disponibilizadas. E aí, para as empresas, até é bem importante esse período, porque eles têm que ter realmente um processo de planejamento de disponibilização dessas vagas, olhando muito para o processo seletivo desses temporários. Porque à medida que você tem
uma seleção qualificada, né, com os soft skills, os hard skills, né, que são essas habilidades, né, que as pessoas têm, você consegue, de repente, selecionar bons colaboradores aí para sua empresa nesse período, né? E aí, para isso, é fundamental que a empresa realmente disponibilize essas vagas de uma forma transparente, faça avaliações durante o período que esses temporários estão lá, e até dê algum tipo de treinamento para qualificá-los e possibilitar, né, que eles cumpram as metas e possam participar desse processo de seleção aí para continuidade, né? Ou seja, essa efetivação, né, após uma vaga temporária, ela é uma possibilidade real, né, Fernanda? E aí, pensando nisso, quais setores têm essa chance maior, né, de uma possível efetivação após essa vaga temporária agora no final do ano? Os setores de efetivação mesmo que a gente tem visto mais é indústria e serviços, né? Eles realmente possibilitam um pouco mais essa efetivação, até porque se mantém essa taxa, né, de aproximadamente 30% aí, né, de colaboradores que são efetivados, são empresas que normalmente têm vagas abertas e têm demanda durante todo o ano, né, mesmo que tenham períodos de maior demanda e menor demanda. O comércio, normalmente, ele tende a focar mais nos temporários até para conseguir equilibrar o seu planejamento orçamentário. Bom, falando de Campinas, né, da nossa região metropolitana, até no interior de São Paulo, o que esse estudo sobre temporários mostra sobre a geração das vagas temporárias, Fernanda? Esse estudo, ele demonstra, né, que a economia se mantém aquecida, né, ela tem uma tendência de mais ou menos 5% de crescimento de ano a ano, né, então a gente tem dados, por exemplo, aí de 2024, né, que aproximadamente aí 480 mil vagas, e para esse ano a gente espera até 520 mil vagas aí no contexto nacional. Isso se aplica também à região metropolitana de Campinas. A gente teve aí 16.500 vagas temporárias, mais ou menos, né, no último ano, e é esperado, né, que essas vagas se mantenham ou aumentem também esses 5%, e para o comércio como um todo, né, para os serviços, vai se gerar aí um pouco mais de 7 bilhões de reais de transações comerciais, né? Então, existe uma oportunidade muito grande aí de crescimento, de desenvolvimento econômico na região metropolitana de Campinas. Fernanda, para o nosso ouvinte que está desempregado ou precisa de um dinheiro extra, quer aproveitar, né, agora essa onda de contratações, que dicas você daria, né, principalmente aí para se destacar num processo seletivo temporário e também aumentar, né, no futuro essas chances de efetivação? Bom, acho que o primeiro ponto é realmente ele buscar uma vaga onde ele possa realmente se dedicar e contribuir, né? Então, olhar muito para o perfil do que ele pode ter de qualidades, né, de possibilidades, destacar isso no currículo, né? Então, é importante a gente colocar experiências, mesmo que não sejam experiências de formação, mas experiências práticas. Então, hoje em dia, voluntariado é visto como algo muito positivo. Mesmo outras vagas temporárias que ele já tenha participado anteriormente, é importante constar também no currículo. Então, olhar para um currículo bem completo e onde ele possa destacar as suas principais qualidades é importante. Além disso, olhar dentro do mercado, tanto para sites, né, de vagas ou para os jornais, né, que circulam ainda aqui na região, para ver o que está disponível. E fazer contatos mesmo, né? Muitas vezes é fundamental a gente olhar para nossa rede de relacionamentos, se colocar disponível e mandar o currículo para que realmente a gente possa participar de processos seletivos que estejam abertos. Fernanda Toledo com a gente, ela que é consultora, especialista empresarial também, falando sobre essas vagas temporárias agora, crescimento também, perspectivas aqui para nossa região. Muito obrigada, viu, Fernanda, pela participação. Uma ótima tarde para você.
Eu que agradeço a oportunidade e ótima tarde a todos.